Qual a medida da grandeza de um país? Quais as formas que ligam seu passado e seu futuro? Como conversam suas cores? De que matéria-prima e técnicas são feitas sua imaginação, suas emoções, suas histórias? Para nós, essa resposta está na ponta dos dedos. De mãos que codificam a beleza e a diversidade da nossa cultura e traduzem a nossa identidade para encharcar o nosso olhar e emocionar o nosso coração de brasilidades. Por isso, o artesanato brasileiro, que tanto orgulho distribui e que transforma nossas vidas, nossos espaços, nossos lares, também tem a sua própria casa. O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. O CRAB tem uma missão muito importante: promover o artesanato do Brasil. É valorizar essa manifestação, seus protagonistas e trabalhadores, projetando-a como uma atividade sustentável social e economicamente, na qual todos podem sair ganhando, merecidamente. É elevar o artesanato de item de consumo a objeto de desejo. Essa sintonia entre o artesanato e o mercado é o laço que une os artesãos com a natureza na missão do Sebrae. O CRAB se propõe a ser o principal centro de referência do artesanato brasileiro, um ambiente onde as suas múltiplas expressões se encontram, dialogam e se requalificam. É a partir de um conjunto arquitetônico de 3 edifícios históricos na Praça Tiradentes, no corredor cultural do Rio Antigo, que ele se envolve e conecta com todo o país. Seu acervo de mais de 1.700 obras reflete a expressão da cultura popular e da criatividade brasileiras. O centro também oferece o programa de visitas guiadas e um programa educativo. Desde sua inauguração em 2016, o CRAB já realizou grandes exposições e mostras. O programa Ocupação CRAB, em parceria com as áreas de artesanato do Sebrae de todo o Brasil, reúne o que há de mais significativo e relevante no artesanato de todas as regiões do país. O CRAB é um produto nacional, presente em cada pessoa que compreende o artesanato como a representação de um Brasil construído por muitas mãos, nos inspirando a conhecer e valorizar cada vez mais as maravilhas e encantos de um país artesanal. Venha se encantar ainda mais com o artesanato brasileiro. Olá, eu sou Suzy Cielski Cantarino, artista visual e idealizadora deste programa de arte Inspira Sentidos.
Neste episódio, vamos atiçar a sua curiosidade através da trajetória do pai da pintura moderna, Paul Cézanne. Nossos convidados de hoje são o fotógrafo, cineasta e diretor de TV, Walter Carvalho, e o chefe de cozinha, Roland Villard. Olá, Roland. Bom dia, Suzy. Tudo bom? Tudo certo. Feliz de novamente estar com você para conversar, para falar um pouco de que nós fizemos junto também, porque foi um período especial para mim. Para mim também, eu estou extremamente feliz de você estar aqui comigo, com a gente, nosso programa Inspira, especialmente porque você é uma pessoa inspiradora e você já conhece meu programa de muito tempo atrás. Então, já que estamos falando em Inspira, o que inspira você? Não, acho que para mim, nossa primeira encontro que foi feito alguns anos atrás, não me lembro exatamente, foi 2011. Não sei, talvez. Passa tão rápido que esqueci. Foi realizado 2008. Foi realizado um festival que nunca fiz antes. Cada vez que eu vou fazer um festival de gastronomia, sempre convidei um chefe. E lá vai ser diferente, vai ser um artista, onde vamos precisar de trabalhar junto e vou precisar de pensar o que é a minha motivação, sensibilidade, em função da sua sensibilidade. Então, foi um trabalho intenso para definir o que podia ser feito para surpreender, agradar o cliente que podia participar a este momento especial. E então, primeira vez dentro da minha vida profissional, onde precisava de, algumas vezes, inverter os pratos, usar o fundo do prato de outro lado, para montar a receita. Então, foi uma inspiração genial. É verdade que a gastronomia está evoluindo sempre. Sim. E sempre com equipamentos, com louças diferentes para justamente valorizar a receita que podemos fazer e surpreender o cliente. E nessa época eu lembro que não era tão conhecido fazer e a gente se divertiu. Acho que a melhor coisa de tudo isso, que também viu um monte de gente, né? Mas a gente se divertiu e eu acho que arte, gastronomia, tem uma coisa também de ficar felizes, né? De estarmos bem, sentir-nos à vontade, né? Quando você vê um prato lindo, como se faz, você come com os olhos também, né? Alors, é verdade que a primeira vez que nos encontramos, não acreditei muito do resultado. Porque é difícil para nós de seguir um artista que está dentro de um esquema, dentro da visão dele, para acompanhar. Então, o que vamos fazer, o que posso fazer para justamente, ao final, realizar uma, entre aspas, obra de arte que corresponda à sua sensibilidade. Sim. E então, quando montamos este projeto, eu falei, uau, o que vamos fazer, qual vai ser a receita, como vamos trabalhar, e será que vamos conseguir apresentar? Porque algumas vezes são coisas tão específicas que a gastronomia não permite, ou obra de arte demora tempo para montar uma. Mas quando vamos montar vários para um serviço, é outra coisa. Então, foi um pouco especial, mas ao final foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso, porque acho que não é comum, justamente, de associar a gastronomia e um artista como você para representar este festival. Foi lindo, lindo, lindo. Roland, agora indo um pouquinho para Cézanne, você sabe que Cézanne, ele adorava cozinhar, ele fazia comidas sazonais, comidas da terra. Tenho duas perguntas, responda o que você quiser. Qual jantar você faria para Cézanne se você se encontrasse com ele? Alors, Paul Cézanne gostou muito do artista. Para duas coisas. Uma, ele é de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence é uma cidade um pouco acima de Marseille e perto de uma região que se chama Luberon. O Luberon é uma região espetacular para justamente artistas, para também se divertir. É um lugar realmente cada vez está selecionado na região o mais bonito vilarejo da França. E eu vou
para isso que me chama a atenção, porque vou todo ano, tenho amigos que estão morando no Luberon, na região de Luberon, e todo ano vou passar uma semana, 15 dias. Gosto muito de fazer o quê? As feiras abertas que existem para justamente fazer as compras de legumes, de frutas, e muitas vezes vou durante este período de verão, ou vou mês de junho, ou mês de setembro, porque julho e agosto é horrível. Está cheio de gente, tudo isso. Então, para mim, é uma região realmente especial, onde tenho um prazer de viver, e com todos os ingredientes que vou achar, tenho um prazer de cozinhar. Para a família. Não vou trabalhar, é para a família. Posso ser sua irmã? Alors, estou dentro de uma grande família. Somos 7 filhos. Meus pais têm 7 filhos, então temos 6 irmãos. E estava acostumado. Eles todos cozinham? Não. Eu sou o único. Acho que foi minha bisavó que tinha um restaurante, então não conhecia. Sim. Então, que tinha um restaurante. Voilà, se vamos falar de onde está chegando, não sei, mas o prazer de cozinhar tinha cozinhar também para meus irmãos. Quando eu estava menino, não sei, 10, 11 anos, começava a fazer coisas simples, bolos. O bolos precisa respeitar uma receita e cozinhar. E tinha essa magia de transformar produto que você não podia comer a um bolo ao final. Então, farinha você não pode comer, ovos crus você não tem nenhum interesse de comer. Mas quando você vai misturar tudo, a magia faz que depois tem um bolo, porque vai crescer no forno, tem o cheiro, tem a visão também, e isso que me motivou também a cozinhar. Mas para voltar com Paul Cézanne, acho que é um artista que marcou o período dele, sobre a obra que ele fez, as pinturas que ele fez, e se devia fazer, a pergunta é se devia fazer uma receita... Um jantar, Um jantar, jantar completo, não sei, mas vi que estava gostando do coelho, que é uma coisa que não é comum de trabalhar aqui no Brasil. Eu gosto muito do coelho. Então, com certeza, com as variedades que tem lá, de tomate, de alho, de azeite, porque a França, geral, é um país onde você pode encontrar tudo. Você tem a manteiga no norte e azeite no sul. Você tem a cebola no norte e alho no sul. Então, é uma diversidade de insumos inimagináveis. Com todos os tipos de peixe, você tem também produção de vinhos, com certeza, todo mundo conhece, Bordeaux, Bourgogne. Você tem um vinho que você me deu de presente. Você ainda continua com... Conta só esse vinho. Os vinhos... O seu? Não, tem sorte que está no Brasil e conseguir provar os melhores vinhos da França, porque tem colecionador aqui inimagináveis, que tem os melhores vinhos da França e, infelizmente, não podia comprar, porque custa uma fortuna, e tinha esta sorte de receber eles no restaurante Le Pré-Catelan e aproveitei cada vez para provar e ter talvez um melhor conhecimento sobre os vinhos que tinha na França. Mas só para falar de receita, acho que uma coisa que podia, uma inspiração que podia ter, vamos talvez começar para este coelho, coelho, fazer um sauté de coelho, que é uma coisa que também me lembro minha avó que cozinhava muito o coelho, que tinha uma pequena produção dentro do jardim de coelho, e então sei que cada domingo que podia almoçar com meus avós, tinha sempre o coelho. E adorei comer o coelho. Mas com a Provence, que tem também todas as especiarias que podemos imaginar, tem todas ervas secas, alecrim, tomilho, são produtos tipo de lá. Então combina muito bem. Pensei também, sobremesa, eu gosto muito das pinturas deles sobre a maçã. E acho que o mesmo período saiu a tarte tatin. A torta tatin, que é uma referência dentro da gastronomia francesa, que é uma torta invertida, que tem para cozinhar, vamos colocar a massa acima e não abaixo, e que é muito melhor para mim, porque vai cozinhar muito bem a massa e colocar as tartatin. Mas também tem outra receita que gostei de fazer, é a pêssega melba. A pêssega melba foi de Auguste Escoffier, que foi o mesmo período
de Paul Cézanne, e que ele criou esta receita em relação de uma cantora na época que se apaixonou dela e criou esta receita de pêssego melba, que podemos encontrar muitas vezes dentro de vários restaurantes, que é um pêssego que vamos cozinhar e depois servir com sorvete de baunilha, geleia de framboesa, amêndoa grelhada. Bom, são coisas clássicas que podemos encontrar até hoje em qualquer lugar. Donc, então, são coisas que realmente gostaria de servir Paul Cézanne. Alors, esta período, para mim, a relação, se podemos fazer esta relação com a gastronomia, foi período muito importante na França. Foi quase a Belle Époque. A Belle Époque, quer dizer, depois da guerra que acontecia em 1870, que foi a última guerra antes da Primeira Guerra Mundial. Donc, de 70 até 2014, foi 1914, de 1870 a 1914, tinha período de exuberância, que pessoas querem aproveitar da vida. E foi a Belle Époque. Foi a Belle Époque também porque Paris foi renovado. Paris tem o Baron Hofmann que renovou este Paris, que estava talvez a última capital da Europa, que precisava de fazer uma reforma. E Napoleão III, que ficou muito tempo em Londres, descobriu uma cidade totalmente reformada, que depois do incêndio que aconteceu em Londres, foi feita uma reforma grande. Ele pediu, na volta, ele tinha esta visão de transformar Paris, porque estava impossível de andar, estava muito perigoso, porque as ruas estavam pequenas, estava muito escuro. E então ele decidiu de reformar. Então tudo isso foi deste período de Paul Cézanne. Acho que Paul Cézanne foi o precursor também da passação de uma época onde tinha talvez uma certa clássica sobre a pintura até o cubismo que começou a início do século XIX, começou a sair. Donc, então, foi este período que também tinha uma revolução cultural, mas industrial. E, ao mesmo tempo, tinha grandes chefes, que vou falar de Auguste Escoffier, que foi uma revelação, porque ele modernizou a gastronomia que nós encontramos hoje nos restaurantes, onde se chama brigada, onde tem chefe, tem sous-chefe, tem chefe de partida. Não existava antes. Não tinha isso Não tinha esta noção de trabalhar de uma maneira organizada. Então, foi o mesmo período onde tinha uma revolução sobre a pintura, mas também sobre a gastronomia. Exatamente o mesmo período onde tinha artistas que começaram a ter esta liberdade. Roland, você nos revelou coisas tão interessantes, tão gostosas. Agora vem cá. Me revela um segredo que você nunca contou para ninguém. Não tem muito segredo. Acho que... Não, acho que na cozinha, tem paixão de... descobri uma paixão neste momento de estou biker. Então, depois de tinha sempre sonho de dirigir uma moto e Harley. Só que Harley já precisa de uma certa idade para dirigir uma Harley, porque falamos que Harley é uma filosofia de vida, tudo isso, que é pouco diferente que quando você tem 20 e quando você tem mais de 50 anos. E tem pouco atrás, tinha este sonho, e falei com minha mulher, falei, será que se amanhã vou comprar uma moto, o que você acha? E me falou, Roland, se realmente esse é o sonho, compra. Sim. Bom, semana depois já a moto estava na casa. Quase já comecei a olhar. Mas, voilà, uma das paixões que eu tenho é realmente, algumas vezes, sair de moto. Hoje, depois de
anos e anos de trabalho na cozinha. Quando saí do Sofitel Copacabana Poço 6, passei 20 anos. 20 anos me cuidando da gastronomia, de qualquer ponto de alimentação, e também do restaurante Le Pré-Catalan, que foi premiado no Guia Michelin. E, ao mesmo tempo, me cuidava também da imagem da gastronomia na América do Sul, da cadeia Sofitel. Então, tinha este prazer de viajar dentro de cada país, que podia ser a Colômbia, Argentina, Uruguai, Peru também, e muito no Brasil. Tinha até 8 Sofitel no Brasil. Então, tinha possibilidade de viajar e descobrir uma cultura diferente cada vez que podia viajar e os produtos. E para mim foi um momento especial, porque comecei a perceber a riqueza que tinha no Brasil, viajando no Brasil. Para isso que montei este negócio de menu de Amazônia. E montei muitas outras menus da época, mas para valorizar a riqueza que tinha aqui no Brasil. E dos sonhos é hoje, ao lado de viajar de avião, é viajar de moto. Sim, que legal. Então, o que permite de viajar de moto tranquilamente é só a marca Harley. Porque é confortável, é uma coisa que não precisa de velocidade, e você pode andar de motocicleta de maneira muito fácil. E então comprei para justamente cada vez descobrir alguns lugares que não conhecia, porque realmente aqui no Brasil tem esta riqueza de produto que precisa de colocar na gastronomia, de valorizar fora da cultura de cada região, de valorizar os produtos. E quando comecei a fazer este menu de Amazônia, descobri, foi 2009, descobri que a maioria dos brasileiros não conhecia os produtos da Amazônia. Os brasileiros conheciam mais os produtos que podia ter na França, nos Estados Unidos, no México, que no Brasil não. Então comecei a fazer este menu e percebi depois que quando recebi meus clientes que eles, fora deste conhecimento internacional, não conheciam o Brasil. E eu também sei que você gosta do boteco. Ouais. Você adora um boteco. Adorei participar a selecionar alguns anos atrás o melhor boteco de Rio de Janeiro, que foi com chefes amigos também, porque tinha uma virada de talvez 10 ou 12 chefes juntos para justamente descobrir esta tradição culinária carioca. Que bom! Roland. Obrigado. Muito obrigado. E eu vou te dar um presente que você não vai poder levar na moto. Olha, para você. Oh lá lá, posso uma imaginar. Lembrança de inspirar, claro. Uma lembrança para você inspirar. Você que lembra que você queria um quadro meu, agora você tem um quadro da equipe de Inspira. Bem, então já te agradeço muito, Ana Paula. Abrir. Eu também vou aproveitar, Roland. Você sabia uma coisa? Eu vou te contar um segredo, posso? Sim. Você sabe, eu adoro cozinhar. E sabe o que eu faço quando cozinho? Eu me melo toda de azeite, o tempo inteiro. Ah, é? É. Você faz o mesmo? Alors. Amo. Cuidado. Uau! Alors ça, olha, este quadro maravilhoso. Te agradeço muito, Suzy. Que representa a gastronomia e o prazer de cozinhar, porque sempre não podemos esquecer de acompanhar, de harmonizar a receita com vinho. Isso. Então, para mim, este quadro simboliza um pouco este prazer da mesa. Tem uma garrafa de vinho, tem uma taça de vinho, então tem tudo que gosto. Que ficou ótimo com você, combinou super bem. E também este trabalho dentro de uma coisa um pouco sombra é perfeito. Adorei. Muito obrigado, Suzy. Se você me pergunta qualquer coisa, eu penso, desconfio que se Cezanne fosse vivo, ele gostaria de fazer um retrato seu. Eu vou dizer por quê. A primeira vez que eu te vi, me chamou a atenção a forma, o modelo, o charme desse seu cabelo. E eu achei que foi no momento que eu te conheci, que depois ia ser outro penteado, ia ser outro modelito. Isso já tem quantos anos? Você se lembra?
Era quando a Metara ainda era lá em no Botafogo, e você no lançou esse filme incrível, visível, como era? Janela da Alma. Janela da Alma. Pois é. E você veio na Metara. Na Metara. Então, eu acho que a gente está perto de 20 anos ou mais. Então, e você nunca mudou esse cabelo. Eu acho que Cezanne ia se interessar por esse, porque tem muito segredo dentro desse cabelo aí, para ser desvendado. Mas eu não me incomodo que um certo cineasta maravilhoso também me fotografe. Pois é, um dia eu vou fazer uma foto sua, se você permitir, um retrato seu. Falando em exposições, em arte, você se lembra quando você veio na Metara e fez uma exposição com as suas poesias, fotografias, esse trabalho único, que foi, acho que, a primeira vez que você tinha mostrado, né? Na época em que a gente se conheceu, eu dirigia pouco. Eu não tinha assumido muita coisa da direção. Eu fazia basicamente fotografia. E fotografia, se você se dedica a ela, como eu passei minha vida me dedicando, eu acho que você vai ensandecendo. Tem uma coisa chamada luz, como iluminar um quadro, como preparar pictoricamente um quadro para uma sequência, para uma cena, para um plano que seja. Você vai ficando, eu não digo emburrecido, mas você vai ficando visionário daquilo de você mesmo, entendeu? Você não extrapola. Você fica muito ligado naquela questão da luz, como iluminar. Você só pensa em refletor, o conflito que você tem com o produtor, que você pede um refletor, 2 ou 3, e aí ele quer que você faça sem refletor, ou com menos refletores. Então, então eu comecei a exercitar com a fotografia. Porque na verdade, eu sou um fotógrafo que dirige. E eu fui fazer cinema antes de fazer cinema como fotógrafo, antes de ser cinematógrafo, eu era fotógrafo. Continuo sendo. Então, a fotografia foi sempre uma coisa que me... Porque eu descobri que a fotografia não se aprende, né? A fotografia se pratica. Cezanne desafiava a perspectiva. Matisse desafiava o azul. Desafiou tanto o azul, a fase azul. Monet também, da fase azul. Desafiou tanto o Monet que acabou cego. Claro. Né? Van Gogh tomava querosene, absinto. Então, eu comecei a buscar dentro da fotografia quais coisas eu podia fazer, já que eu não sou um pintor, o que é que eu podia fazer com a imagem que não fosse literalmente a questão de iluminar um ator, ou iluminar um set, ou iluminar uma paisagem. O que angustiava o Cezanne, porque era um homem angustiado, deprimido, agressivo, mal educado, reacionário, religioso. Ele tem várias... Se você for pegar o Mário Pedrosa, tem uma lista de coisas que o Mário Pedrosa descreve, como eu descrevi agora, o que era o Cezanne. Se você for pegar Merleau-Ponty, é outro também que diz das angústias desse homem. Porque ele estava atrás de um processo. Claro. Ele estava atrás de uma descoberta, ele estava atrás de inventar alguma coisa, né? E acaba por inventar. Quando ele estava quase morrendo, né? Exatamente. Até porque ele se propunha a ser um boêmio, e só aos 31 anos de idade é que ele se inicia na pintura. Exato. Isso é uma coisa muito curiosa. Influenciado, quem é o responsável pelo Cezanne é o Pissarro, né? Pissarro é que faz ele ver que ele podia ir por esse caminho, e ele se interessa e vira o grande aliado, professor, companheiro, camarada dele, Sim. né? Então, e dos 31 anos de idade até os 60, ele só fez trabalhar. Ele só fez trabalhar. Ele só fez... a primeira vez que eu entendi isso, que ele só tinha começado a pintar aos 31 anos,
Me deu vontade assim, porque eu também não comecei aos 30 anos para ver se eu saberia ser artista que nem ele. Então, e ela acabou, né? Há quem diga assim, o Cezanne viu o invisível. Mas eu acho que ele não viu o invisível, eu acho que ele viu o visível. A questão toda, porque ele via, Matisse via, Monet, Manet, Degas, todos viam que ele viu. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você se relaciona com o visível e o invisível, já que você tocou nesse tema? É uma pena, eu devia ter, se eu soubesse essa pergunta, eu dou sempre o mesmo exemplo. Sim. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Se você pegar um cubo, pega um cubo, seja de metal, de madeira, de gesso, só não pode ser de ar, tem que ser de matéria. Tem que ter matéria. Se você pegar um cubo tem quantos lados? 6, né? 6. Quantos lados você vê? Depende do ângulo, 4, mas se... 4. Não. 3. 3. É impossível ver 4 lados de um cubo. Porque eu viajo, mas é 3. Você só vê 3. São 3. Por mais que você tente, se você segurar o cubo e for girando, e acha que viu 4, sumiu a outra face. Então, quando você toma um cubo na mão, ou olha um cubo, as 3 faces que você não vê, do outro lado da face não pode ser Buenos Aires, a tua terra. Claro. Só pode ser a outra face. Claro. Tá certo? Então, entre o que você vê e o que você deduz, há uma suposta poesia. Isso é o que me interessa. Claro. É uma perspectiva nem o que eu vejo, também, né? nem o que eu não estou vendo, claro. Mas eu estou deduzindo. Genial. Então, essa distância entre uma coisa e outra, esse mistério, essa coisa que não se revela para você, apesar de você deduzir, é o que me interessa enquanto poesia. Walter, você sabe que eu te adoro, né? E que na vida é tudo uma conexão, né? Tem conexões. Então, vou te contar um segredo, tá? E depois você me conta outro, pode ser? Pode. Eu nunca vou esquecer essa história que eu vivi com Franz Krasberg. Havia uma árvore seca, uns galhos de árvore muito alto, assim, seca, e tinha um tuiuiu lá em cima. O tuiuiu, a envergadura do tuiuiu dá 1,80 m em média. Adoro. É um pássaro muito grande. E o tuiuiu estava virado para o sol, para o pôr do sol, com as asas abertas, olhando para o pôr do sol. Quando ele viu isso, antes de mim, muito provavelmente antes de mim, tinha um olhar de lince, ele falou, olha aquilo, olha que coisa. E aí ele delirava com isso, né? A natureza, a coisa da natureza, que é uma característica do próprio Cezanne também, a relação com a natureza. E ele me deu a câmera, ele tinha carregado lá o filme, me deu a câmera, e vai lá fotografar, vai lá. E aí eu pulei, tinha uma cerca, eu me lembro que eu pulei a cerca e fui com água assim, e fui. Ele, mais para lá, põe o sol na foto, não sei o que, me dando ordem. E eu fazia exatamente o que ele mandava, né? Afinal de contas, Franz Krasberg. E aí, voltei, e aí a gente continuou a viagem e tal, e chegamos nessa cidade já grande, tal, onde a gente ia pegar o avião no dia seguinte para vir embora. E fomos para o hotel, tipo 7 horas, chegamos no hotel, e o Krasberg falou, vamos tomar vamos comer alguma coisa para dormir, vamos cansado, né? O dia inteiro ali sacolejando naquele carro. E aí fomos jantar. Fomos tomar banho e tal, e a meia hora a gente desce para jantar e tal. Quando eu voltei, ele desceu, já estava embaixo, ele desceu, e eu notei ele calado, muito... O Krasberg era muito ranzinza, ele estava sempre reclamando de alguém ou de alguma coisa. E ele estava muito calado, assim, sem dizer nada, meio
meio tristonho, assim. Porque ou ele estava alegre ou ele estava com ranzizice. E aí eu perguntei, o que houve, Krasper? Ele falou, você não sabe da maior. Eu falei, o que houve? Ele falou, olha, se lembra do Tuiuiu, lá na árvore e tal? Eu digo, lembro. Ele falou assim, o filme não rodou na câmera. Não acredito. Porque ainda era, né, você puxava o filme, né? Claro. E aí os dentes não puxou o filme. Ele carregou do jeito que eu não puxou. Todo fotógrafo passou por isso. Sim. Não foi nenhuma nem duas vezes que aconteceu com todos os fotógrafos. E aí ele falou assim, a foto do Tuiuiu não existe fisicamente. Mas na mente. Mas ela vai existir para sempre em nossas memórias. Que lindo isso. Então isso foi para mim que eu desdobrei essa frase dele, que ela vai permanecer para sempre em nossas memórias, por isso ela existe, no sentido de que o grande fotógrafo é aquele que recusa a grande foto. Legal isso. Você não precisa se matar, como muitos morreram na guerra, para fazer aquela foto, porque está todo mundo atrás do extraordinário. Eu acho que o ordinário existe. E o ordinário é tão interessante quanto o extraordinário. Com certeza. O ordinário pode estar na esquina de Santa Teresa, num homem que passa na rua e levando consigo um drama que você não sabe qual é, ou um cachorro que pode ser atropelado depois que você passou por ele. O ordinário é tudo que está em volta. Essa busca da fotografia pelo extraordinário, eu estou fora. Você sabe, eu vou falar rapidamente uma coisa que lembrei. Você estava na Metara, você e o Evandro Teixeira. Sim, me lembro perfeitamente. E vocês falaram sobre comprar uma máquina digital. E o Evandro, junto com você, falou, acho que vou sucumbir. Você se lembra disso? Eu lembro muito. Então isso foi antes de 2008, porque eu só comprei minha câmera em 2008, foi a primeira câmera. E eu vou te dizer como comprei. Eu tenho um filho que também se dedicou à fotografia, o Lula, né, que é fotógrafo. Ele fez meu filme com você. Isso, fotografia e se dedicou e tal. E ele não como eu, que é fotógrafo, ele é fotógrafo de cinema. Sim. E ele tira foto de vez em quando, mas ele não se dedica como eu. Ele é fotógrafo nesse sentido, mas não se dedica como eu. Sim. E um dia, eu tava na rua, e ele ligou assim, tipo 6 e pouca da tarde. Estranho ligar aquela hora, todo mundo trabalhando, ligou o Lula, eu atendi. Ele falou assim, pai, você está em pé ou sentado? Aí eu falei assim, não, eu estou em pé, mas fala logo o que é. Ele falou assim, eu estava aqui no Pão de Açúcar, eu vim filmar com o Felipe Nepomuceno lá, eles foram filmar uma coisa da Bahia, uma coisa que tinha a ver com o aeroporto, Santos Dumont, avião, não sei o quê. Eles foram lá em cima filmar. Enquanto eles estavam filmando, chegou o Sebastião Salgado. Sim. Que estava fazendo um passeio lá com o filho dele. E aí o Felipe, o pai do Felipe é muito amigo do Sebastião. E aí o Felipe conhecia o Sebastião e apresentou para o Lula. Sebastião, Lula e tal, apresentou lá. Desceram junto no bondinho do Pão de Açúcar. E aí o Lula, não resistindo, virou pro Sebastião e perguntou, Sebastião, como é que você vê essa coisa do digital? Que, né, todo mundo sabia o que era o digital e tal. Aí ele falou assim, há muito tempo que eu não pego em filme, há muito tempo que eu estou com minha câmera digital, aí eu tiro do bolso uma coisa que leva todas as minhas fotos. Parei de brigar no aeroporto para passar filme no raio-x e tal. E o Lula me liga e fala isso, né? Fala que, porra, o Sebastião Salgado está fotografando com digital. O que a gente faz? Eu falei, simples, você compra uma câmera e eu compro outra e a gente vai fotografar digital. Foi assim que eu comprei a minha primeira câmera. Que genial. Uau. Então, com tantas palavras bonitas, eu só temos para te agradecer. Ainda vou ganhar presente? Ah, claro. Oh, que maravilha. Olha. Gosta?
Adorei. O famoso ensaio do Merleau-Ponty começa dizendo que Cézanne levava 100 sessões para fazer uma maçã. E o Mário Pedrosa fala, no ensaio que ele fez sobre Cézanne, que ele ficava... Aliás, não é o Mário Pedrosa, é o Rilke. Sim, Rilke. O Rilke, o Rainer Maria Rilke. Adoro Rilke. Que ele ficava o dia inteiro olhando para a maçã. Então ele via, né? Ele via. Só que ele via diferente. Muito obrigado a vocês todos da equipe. E obrigado pelo convite. Muito bom. Matisse se endividou para poder comprar uma tela de Cézanne só para tê-lo como inspiração. E ainda é de Cézanne o terceiro quadro mais caro vendido até agora. A pintura foi a maneira de existir de Paul Cézanne, que nasceu em 19 de janeiro de 1839 em Aix-en-Provence. O pai, Louis-Auguste Cézanne, era um negociante que fundou o único banco da cidade. Sua mãe era Anne-Elisabeth Aubert. O banco do pai prospera, fornecendo a Cézanne uma segurança financeira rara para um artista, mas ao mesmo tempo lhe traz muitos embates com o pai e a sociedade sobre a sua verdadeira vocação, que é pintar. Desde jovem, tem um temperamento introvertido, de poucos amigos, carrancudo e depressivo. Revela-se um aluno aplicado nas várias disciplinas, exceto em desenho, o que é irônico. Apesar de pouco sociável, faz amigos no colégio, entre eles Zola, futuro romancista. Ambos estudantes dotados, mas isolados. Os colegas zombam de Zola pelo sotaque e pela diferença de classe social, o que faz Paul defendê-lo em uma briga, quando levava uma surra dos colegas. Paul Cézanne, burguês, 1 ano mais velho, filho de um dos homens mais ricos da cidade, e Émile Zola, órfão de pai, nascido em Paris, pobre, ficam grandes amigos. Para agradar o pai, frequenta a universidade cursando direito. Apaixonado pela arte, ele continua com as aulas noturnas de desenho, enquanto estuda para ser advogado. Enfim, vence a oposição do pai e chega a Paris em 1861. Recebe do pai uma mesada para sobreviver. Apenas mudei de lugar e o aborrecimento me acompanhou. Cézanne não passa nos exames de admissão da Escola de Belas Artes. Não consegue integrar-se no meio artístico social de Paris, nem superar a forte depressão que o faz destruir todas as suas telas. Volta para casa e passa a trabalhar com o pai no banco. O Café Gerbois, nessa época, é o ponto de encontro dos artistas. No café, Cézanne comporta-se de forma estranha. Se um comentário sobre a sua pessoa o irrita, retira-se bruscamente e blasfema contra todos. É um estrangeiro fora do seu lugar. Cézanne já é tido como um excêntrico incurável. Andava com suas vestes sujas de tintas pelas ruas de Aix-en-Provence, envergonhando o pai burguês, que o considera esquisito. Aos 30 anos, sua pintura muda radicalmente. Ele abandona os temas eróticos e começa a pintar como os tais impressionistas. Paul Cézanne foi o pintor que foi mais longe do que eles na observação de objetos, paisagens, formas e cores. Cézanne não pintou o que viu, ele pintou vendo. Cézanne conhece Hortense Fiquet na Academia Suíça e ela posa para ele. Ficam amantes. Logo depois, Cézanne retrata Hortense como se ela fosse uma paisagem, uma natureza morta, uma tigela de maçãs.
com medo de ofender o pai e, lógico, comprometer sua mesada, ele esconde sua ligação com Hortense. Ele quer pintar o que está menos visível. E ele tenta, e tenta, e tenta. Rasga tela após tela. A frustração lhe produz amargura. Em 1886, Zola lança o romance A Obra-Prima, no qual narra a vida de um pintor fracassado, confuso, um maluco perdedor que se enforca no seu ateliê. Cézanne recebe o livro, se identifica com a personagem e percebe na história fatos reais vivenciados juntos entre eles. A partir disso, dizem que termina a longa amizade entre os dois. Recentemente, foram descobertas cartas cordiais entre os dois, após a data do suposto rompimento. Hortense e Cézanne se casam em 1886, na presença dos pais do artista, embora ele já tivesse dito que não sente mais nada por ela. Os dois não mantêm uma relação típica, moram em cidades e residências diferentes. Em outubro do mesmo ano, o pai morre, deixa Cézanne rico e independente. Cézanne e Hortense se separam depois de 17 anos. Ele vai morar com sua irmã e a mãe na mansão da família. Hortense foi a modelo mais pintada por ele. A paisagem pensa-se em mim e eu sou sua consciência. A vida é assustadora. Ele pratica e se aprofunda na religião com medo da morte e da vida. Em 1902, ele escreve uma nova versão de seu testamento e exclui sua esposa e deixa tudo para o filho. Em 1903, seus quadros começam a ser vendidos em Paris 2 vezes mais caros que os de Monet, mas as suas raivas persistem. Um dia, uma criança o machuca ao passar perto dele. Desde então, não pode mais suportar um contato físico. De Cézanne: eu sou um marco. Eu sou o primeiro de uma arte nova. Seus últimos anos são atormentados por depressão severa. Nos últimos dias, sentindo seu corpo sucumbir, ele escreve ao filho: sistema nervoso muito enfraquecido. Só a pintura a óleo pode me sustentar. É preciso continuar. Ele se questiona 1 mês antes de morrer. Parece-me agora que sigo melhor e que penso com mais exatidão na orientação de meus estudos. Chegarei à meta tão buscada e há tanto tempo perseguida? Cézanne celebra uma boa e simples comida provençal. Comer bem é uma preocupação sua, ainda mais depois do diagnóstico de diabetes. Ele anota as refeições em seu caderno de desenho. Eu como bem. Eu como muito bem. A comida também é uma forma de Cézanne afirmar seu regionalismo. Um dia desses, pretendo lhe enviar uma salsicha, escreve ele ao amigo Zola. Os visitantes da mansão da família são servidos com os luxos honestos da região. Em 1906, durante uma súbita tempestade, enquanto ele pinta ao ar livre, fica muito tempo encharcado e contrai uma forte gripe que evolui para uma pneumonia. Um dia antes de morrer, sua última carta é para um fornecedor, onde ele pede pressa para uma tinta que não foi entregue. É o desejo de pintar lutando contra a morte. Cézanne falece no dia 22 de outubro de 1906, aos 67 anos de idade. Mas antes de partir, ele abriu a porta do que seria considerado, bem mais tarde, o começo da arte moderna. Que delícia! Isto que eu chamo uma delícia. Roland, Adriana,
Hoje a Adriana vai incorporar literalmente nosso Cezanne, né? Prazer estar participando aqui com vocês, trazer um pouco da minha cultura para vocês conhecerem e tá nessa gravação que tá linda. E o que você vai fazer? Porque hoje você é o comi, o comi da Adriana, que vai me ensinar a cozinhar a receita dela. Hoje eu vou fazer uma versão paraense, tá? Uma versão de Cezanne, né? Porque Isso. o Cezanne adorava um boulabois. Só que a gente vai incorporar e vamos fazer com pirarucu, gente. Olha esse Pirarucu, filé totalmente sustentável. que você trouxe diretamente da Amazônia, né? Isso.